Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui neste culto, domingo, dia 14 de junho, já metade do mês, próximo ao encerramento do semestre. Estamos juntos, graças a Deus, mais uma vez, para cultuarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor, para exaltarmos o nome dEle. Louvado seja Deus por todas as vidas, por todos os irmãos e irmãs, onde estiverem agora, que cultuam conosco, que celebram ao Senhor conosco, em casa, enfim, onde você estiver, que a presença do Senhor seja sensível para você, para a sua vida, para o seu coração. Então, boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, graças a Deus. Eu quero orar nesse momento, no início do nosso culto, pedindo mesmo ao Senhor, que a presença principal, maior, mais importante, neste culto seja o do nosso Senhor, do nosso Deus. Vamos orar. Pai Celestial, louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque mais uma semana passou e até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos guardou, nos protegeu, nos amparou, nos sustentou, supriu as nossas necessidades. E agora o Senhor nos reúne em família para que possamos cultuar o santo nome do Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Que a Tua presença seja sensível em cada vida, em cada coração, nesse momento. Receba o culto que nós te oferecemos. Receba as nossas vidas na Tua presença como oferta do nosso coração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos para que a gente faça a leitura bíblica de um texto muito interessante que está em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, e em particular, esse capítulo 12, muito interessante, ele serve de base para a reflexão que nós queremos fazer na palavra do Senhor nesta noite. Diz assim o texto da palavra: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Até versículo 7. Que o Senhor nos abençoe nesta noite na reflexão que queremos fazer. Esta noite, o tema do nosso culto e da mensagem bíblica é um tanto quanto peculiar. Nós vamos refletir nesta noite sobre a morte.
E esse texto ele vai referenciar esta reflexão que queremos fazer com os irmãos nesta noite. Mas o fato de que a gente vai falar sobre a morte, que é um assunto que grande parte das pessoas não gosta nem de pensar, quanto mais de falar, não significa que esse culto será triste, muito pelo contrário. Porque especialmente para aqueles que têm Jesus no coração, a morte nem de longe é uma tristeza, ou ela lembra tristeza, pelo contrário, ela vai nos lembrar a eternidade, ela vai lembrar a esperança, ela vai lembrar a nova vida, ela vai lembrar o céu. Então que nesta noite, essa reflexão bíblica e esse culto possa abençoar o seu coração e o nosso coração, em nome de Jesus. E pensando desta maneira, eu quero convidar os irmãos a que a gente tenha nesse instante um momento de oração intercessória. Eu quero que a gente possa orar nesse momento por dois assuntos ligados ao mesmo motivo. Eu gostaria que nós orássemos agora. Você onde estiver, possa orar comigo, curvar sua cabeça e pedir a bênção de Deus, especialmente pelas famílias enlutadas da nossa igreja. Em poucos dias, em um tempo muito curto, nós tivemos duas perdas muito importantes na vida da nossa igreja. Duas irmãs preciosas que faleceram, morreram no Senhor. Mas, enquanto humanos, enquanto família, é claro que há o luto, que há a dor, que há a tristeza. E eu gostaria que a gente pudesse orar pelas famílias enlutadas da nossa igreja. E numa palavra mais extensiva, nós vamos orar pelos enlutados ao redor do Brasil e do mundo. Cada dia nós ouvimos que o número de vítimas, neste momento em particular, pelo Covid-19, tem crescido assustadoramente. Então, junte-se isso às pessoas que morrem de diversas outras maneiras. Então, há muitos enlutados neste momento que nós falamos. Há muitas pessoas que estão chorando os seus mortos. E só Deus tem o poder da graça, da alegria e do consolo para atuar na vida dessas pessoas. Cabe a nós, como servos de Deus, como crentes, pedirmos ao Senhor que console, que conforte, que trabalhe soberanamente nestas vidas que perderam entes queridos nesses dias. Vamos interceder então por essas vidas nesse momento. Pai Celestial, nós te louvamos porque estamos diante do Senhor, vivos, saudáveis, pensando, ó Deus, para frente, pensando no futuro, pensando até mesmo no amanhã, pensando no daqui a pouco, no final desse culto. Mas, ó Pai, nós entendemos que a vida, ela existe até que a morte chegue. E nós não sabemos que momento isso acontecerá. Pai, mas nós sabemos que neste momento que falamos contigo, há muitas vidas que estão entristecidas, sofridas, por conta da perda de pessoas queridas, de pessoas próximas. Nós queremos nesse momento orar por estas pessoas. Ó Deus, no nosso país, o número de vítimas, especialmente nesse momento pelo coronavírus, tem crescido muito. E some-se isso, ó Deus, à violência, às fatalidades diversas. Nesse momento que falamos contigo, Senhor, há muitas famílias, muitas pessoas que estão chorando os seus mortos. E o Senhor conhece cada uma, sabe de cada uma, e por elas nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Conforte, console, trabalhe estas vidas, dê a elas aquilo que elas mais precisam neste momento. E aqui, ó Pai, na nossa igreja, junto de nós queremos lembrar das famílias enlutadas nesses dias. Queremos orar nesse momento, ó Deus, pelos familiares da nossa preciosa e saudosa irmã Joana, que partiu há algum tempo a estar com o Senhor, e com certeza a família ainda hoje, ainda nesse momento, sente a dor da saudade, desta perda, deste afastamento. Então oramos por esta família, rogando a graça do Senhor, o consolo, a paz, a bênção do Senhor no seio dessa família. E nesta semana, ó Deus, nós perdemos a nossa preciosa irmã Lurdinha. Então oramos pela família dela, pelo esposo, pelos filhos, netos. Ó Deus, em nome de Jesus,
que esta graça maravilhosa, esse bálsamo do Senhor, possa alcançar estas vidas e trazer a paz e o consolo que vem só da tua parte. Então assim, ó Pai, nós como igreja, como irmãos, nós oramos por estas vidas todas, entregamos nas tuas mãos, oramos por elas, confiando na graça do Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que essa graça do Senhor encontre o seu coração e das pessoas que nesse momento precisam tanto desse conforto de Deus. Mas enquanto isso, a gente canta, a gente adora o Senhor, porque para o crente especialmente, a vida, ela está acontecendo aqui, mas quando o Senhor decidir que esta vida termine, ela vai permanecer e perpetuar na eternidade. Então isso é a nossa esperança, a nossa alegria, isso alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma e nos conduz, entre outras coisas, a adorar o Senhor, a cantar ao Senhor. Então neste momento, convido você a que cante conosco, alegre o seu coração e exalte o Senhor, adorando em cânticos agora. Boa noite, irmãos, graça e paz. É maravilhoso poder estar aqui, mesmo que de longe, mais uma vez adorando junto com os irmãos. Lá em Mateus 18, versículo 3, Jesus conversando com os discípulos, ele fala assim, que se nós não nos convertermos e nos tornarmos como crianças, nós não entraremos no reino de Deus. Então que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração, possamos ser sinceros, assim como são as crianças, e falar para Deus: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver
braços de amor. Amém, Senhor. Abraça-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, sentir cada vez mais perto de Ti. Senhor, e que chegue o dia, ó Pai, em que todos nós possamos Te adorar, possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, pois só o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
teu santo nome. Ó Pai, que possa chegar o dia, ó Deus, em que juntos nós possamos dizer: louvado seja o teu nome, ó Deus, adorado seja o teu nome em todos os lugares, ó Pai. Louvado seja, ó Deus, nos céus e na terra. Senhor, fale aos nossos corações, continue falando conosco, ó Pai, nessa noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Seja o teu nome, teu santo nome. Amém. É sempre muito bom a gente dizer frases tão simples e tão profundas como esta que encerrou essa música agora. Essa deve ser a máxima da nossa vida, em todas as horas, em todas as situações, na vida e na morte. Louvado seja o teu nome, o teu santo nome, ó Deus. É para isso que nós existimos, é para isso que vivemos, né? E é para isso que morremos também, para que exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema, a morte. E eu intitulei esta palavra, esta reflexão nesta noite com o tema Recados da Morte. E eu quero começar lendo apenas um versículo da palavra do Senhor que vai começar essa meditação. O livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 27, apenas esse versículo, Gênesis capítulo 5, versículo 27, diz o seguinte: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Esse texto. O texto que acabamos de ler faz referência ao homem que na face da terra é o que mais viveu. Metusalém, 969 anos. Mas o fim da longevidade deste homem foi o mesmo fim de todos os outros antes dele e depois dele. E morreu. É interessante, eu chamo você depois a ler todo o capítulo 5 de Gênesis. É interessante ler esse capítulo que apresenta a relação dos descendentes de Adão, logo no começo dos tempos. Gênesis 5 está bem no começo. E você vai perceber lá que, como uma consequência direta do pecado, a conclusão que se repete em cada um dos homens citados nesse texto é a mesma conclusão, e morreu. Então, não foi apenas Metusalém, todos ali viveu, teve filhos e filhas a sua geração, e morreu. Trazendo para a nossa realidade, num curto espaço de tempo, de março até hoje, mais exatamente, tanto o Brasil como o mundo tem estado muito familiarizado com a ideia da morte. Verdade que todos os dias morrem pessoas, pelas mais diversas causas. Mas, dado o momento que nós estamos, a sombra da morte tem rondado com uma característica mais peculiar e tem assustado demais. Mais próximo de nós ainda, pensando na nossa igreja, num curto espaço de tempo, e nós já fizemos menção disso agora há pouco no momento de intercessão, nós perdemos duas pessoas muito preciosas de todos nós e da nossa igreja. Uma, com muitas lutas de saúde e idade avançada, foi uma morte que eu posso dizer assim, de forma mais anunciada.
Mas a outra realmente foi de forma bastante inesperada. Tudo isso nos leva à necessidade de uma reflexão sobre a realidade da morte e sobre a forma de nós lidarmos com esta possibilidade que é diária de todos nós. A qualquer momento, cada um de nós e todos nós vamos morrer. Sabe por quê? Porque de fato, gente, a morte faz parte da vida. A morte chega até nós, seja súbita, silenciosa, inesperada, ou seja de forma anunciada. Ela está sempre presente, seja em algum amigo, um conhecido ou um familiar, ou conosco mesmos. Mas de qualquer jeito que for, ela será sempre uma realidade difícil demais de ser enfrentada. A grande verdade é que ninguém de nós está, de fato, preparado para morrer. Mas o nosso Deus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele tem um consolo assim muito especial para nós. O primeiro texto que lemos é no primeiro livro da Bíblia, e eu quero ler um outro texto no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte para nós, que texto interessante, diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras as acompanham. Esta palavra, ela se cumpre na vida e na morte de pessoas que são servas fiéis, de pessoas que são tementes ao Senhor, na vida das pessoas envolvidas com o reino de Deus, e é por essa razão que elas são então chamadas aos braços do Senhor. Um outro texto interessante, voltando para o livro de Eclesiastes, que nós lemos a nossa devocional, interessante o que Salomão nos diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, ele diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela onde há luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem isso em consideração. Portanto, gente, a morte, seja súbita ou seja anunciada, ela traz para todos nós, sem exceção, alguns recados. E eu gostaria de me ater a eles, a alguns deles, nesta noite. Alguns recados da morte para todos nós. Em primeiro lugar, os recados da morte para aqueles que servem ao Senhor. Os recados da morte para aqueles que são tementes a Deus, que são crentes em Jesus. Aqui, pelo menos, eu quero destacar pelo menos 4 recados bíblicos da morte para aqueles que temem ao Senhor. Em primeiro lugar, a morte, ela é preciosa ao Senhor. O Salmo 116, versículo 15, o salmista diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Lindo texto. Quando um crente morre, saibam isso, quando um crente morre, ele está praticando algo que é tido em alta conta pelo Senhor. Por quê? Porque a vida, ela pertence ao Senhor. Talvez seja por isso que quando a pessoa, entre aspas, descansa no Senhor, né? A gente diz assim, quando uma pessoa morre, talvez seja por isso. E este, gente, não tenha dúvida, é o mais importante consolo que nós que ficamos aqui recebemos. Saber que aquela pessoa está descansando no Senhor, que ela acabou de praticar com a sua morte algo que é precioso para Deus. Isso é um consolo extraordinário para a vida do crente. Uma segunda palavra para aqueles que servem ao Senhor é que a morte é o cumprimento eterno do desejo de Jesus.
Veja o que o próprio Jesus diz em João capítulo 17, versículo 24, na sua oração sacerdotal. O Jesus falando com o Pai, ele diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que o Senhor me deu, para que eles vejam a minha glória que o Senhor me conferiu. Nesse texto, Jesus estampou com toda clareza o desejo dele de revelar e compartilhar a sua glória com aqueles que ele ama. E note-se aí que João 17, no começo do capítulo lá da oração sacerdotal, Jesus estava muito próximo da sua morte, e ele começa a sua oração dizendo assim: Pai, agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, glorifica o teu filho com a mesma glória que eu tinha com o Senhor antes de eu vir aqui, antes que houvesse mundo. Então Jesus está voltando para a glória, e voltando para essa glória dele na eternidade, ele diz: a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que o Senhor me deu. Para quê? Para que eles vejam a minha glória. Importante demais. Em terceiro lugar, terceiro recado, a morte do crente é a entrada definitiva no plano de Deus para os seus servos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele diz o seguinte: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Paulo mostra para nós que aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, capítulo 2, versículo 1, através da morte e da ressurreição de Jesus, eles herdam a vida eterna, e com a vida eterna, o retorno ao propósito inicial de todos aqueles criados em Cristo. Qual que é o propósito? Os lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a morte é a entrada definitiva no plano de Deus para os seus servos. E por fim, o último recado da morte para aqueles que servem ao Senhor é que a vida eterna é uma realidade. Jesus, falando em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus diz o seguinte: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Muito importante essa palavra de Jesus. Até porque, na época do apóstolo Paulo, havia um pensamento contrário à ideia da ressurreição. O pensamento era basicamente o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Ou seja, a vida é isso aqui, é aqui e agora. Então a gente tem que fazer o que tem que fazer, curtir o que tem que curtir, usufruir o que tem que usufruir, porque acabou, acabou. Mas para o crente não. A ressurreição de Cristo é a garantia de que o pó, de fato, vai voltar para a terra de onde era. Mas o Espírito vai voltar para Deus que o deu. Nos diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então, um dos recados da morte para mim e para você em Cristo Jesus é que a vida eterna é uma realidade. Aquele que morre no Senhor, ele passa desta vida terrena, efêmera, limitada, para a eternidade, para estar para sempre com o Senhor. Recados maravilhosos. E são recados da morte, porque estas coisas elas acontecem a partir do momento em que nós morremos. Mas em segundo lugar, segundo recado, segunda palavra da morte, agora é para aqueles que ainda não servem o Senhor, para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Jesus deixa claro
quando você lê Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus deixa claro que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus próprios interesses. Qual que é a importância dessa palavra nessa reflexão? A questão é que o ser humano é, por natureza, muito egoísta. E algumas frases, eu quero citar pelo menos duas aqui, que vai mostrar para nós, que vai revelar para nós este sentimento humano do egoísmo. Por exemplo, de repente você está num velório e você escuta uma frase mais ou menos assim: mas por que essa pessoa morreu? Tinha uma vida inteira pela frente, tantos sonhos, tantas coisas para realizar, não podia ter morrido. Ou quem sabe, num outro momento, você escuta uma expressão do tipo: e o que será de mim agora que essa pessoa morreu? E aí você pode imaginar quantas outras frases a gente ouve por aí nas cerimônias fúnebres da vida. A verdade é que a nossa opinião não altera em nada a realidade da morte. Ela vai chegar quando ela tiver que chegar e a gente vai ter que lidar com isso. E pensando nisso, há pelo menos 3 recados da morte para aqueles que ainda não servem ao Senhor. Primeiro recado: não tem jeito. A vida, esta vida que você está vivendo ela agora, a vida é breve. A vida é breve. Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte para nós: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aí ele pergunta: o que é a vossa vida? E aí ele responde: sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe, meus prezados, qualquer tempo que vivermos sempre será pouco, e sempre será pouco para nós. Então, sendo assim, a pergunta aqui é: por que perder tempo com tanta coisa efêmera, sem utilidade, como a gente costuma fazer? Se a vida é breve, a gente precisava pensar com mais seriedade sobre isso. Então, primeiro recado para aqueles que ainda não servem ao Senhor, que é importante lembrar, é que a vida é breve. Segundo recado para aqueles que ainda não servem ao Senhor, é que, primeiro, a vida é breve, e segundo, o preparo para o fim dessa vida é urgente. E eu quero citar aqui para você um texto dito por Jesus, numa história que ele contou, Lucas capítulo 12, versículo 20. Jesus conta a história de um homem que estava feliz demais porque ele plantou a sua roça, e a sua roça produziu muito mesmo. E aí ele, com muita produção, ele se viu apertado, ele teve que construir celeiros maiores, depósitos maiores, fazer investimentos maiores, porque ele ficou rico de uma vez, porque tudo deu certo. E aí chega um momento em que ele fica feliz da vida e ele diz assim: puxa vida, coisa boa, estou rico, estou bem. Rapaz, agora eu vou tirar umas férias, eu vou viajar, eu vou investir, eu vou comprar. E aí ele começou a fazer planos, e aí de repente ele ouve uma voz, e a voz é a seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus contou esta parábola para alertar àqueles que trabalham como se tivesse nascido antes do próprio trabalho. Trabalham demais. Todo o tempo tem que trabalhar, tem que produzir, porque isso é importante. Isso é o que é importante. Mas o Senhor Jesus completa dizendo em João capítulo 9, versículo 4, uma palavra muito interessante da boca do próprio Jesus. Ele diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Será que hora que a noite virá? Entenda-se por noite aqui, quando você menos esperar,
A noite chega. E aí? É isso que Jesus perguntou. E o que você tem preparado? Para quem será? Portanto, o segundo recado. O preparo é urgente. Preparo para quê? Para quando a noite chegar. Para quando a vida acabar. Para quando a morte for a realidade. Não de um amigo próximo. Não de um conhecido. Não de um colega de trabalho. Mas quando a morte for a sua própria realidade. E ela vai ser. Mais dia, menos dia. E o terceiro recado. Para aqueles que ainda não servem ao Senhor. É que Cristo é a única solução para a fatalidade da morte. E eu grifo aqui a palavra fatalidade da morte. João capítulo 10, versículo 10 diz para nós o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso significa dizer, meus irmãos, o seguinte: para aqueles que morrem no Senhor, como lemos no início dessa palavra, para aqueles que morrem no Senhor, a morte é uma preciosidade. Mas para aqueles que morrem sem ter rendido a Cristo as suas vidas, a morte é uma fatalidade. Sabe por quê? Porque a morte encerra para todos toda e qualquer oportunidade. E Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer para nós muito claro: Cristo é a única solução para a fatalidade da morte. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Não tem outro jeito, não tem outra maneira de dizer isso. Então, os recados para aqueles que não servem ao Senhor: a vida é breve. Segundo, o preparo é urgente. E terceiro, Cristo Jesus é a única solução para a fatalidade da morte. Na conclusão desta mensagem nesta noite, uma pergunta se torna salutar. E a pergunta é: qual destes recados diz respeito à sua vida, você que está ouvindo esta palavra nesse momento? Aos que servem ao Senhor, como eu e você que serve ao Senhor, estejamos preparados para oferecer a Deus esta preciosidade a qualquer momento que for chamado. Estejamos prontos. Se é agora, é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, aos que ainda não servem ao Senhor, que tal lançar sobre Jesus o perigo da fatalidade que a sua vida está correndo? Que tal lançar sobre Jesus? E aí eu leio para você Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que tal lançar a fatalidade da morte que te rodeia nas mãos de Jesus? Que o Senhor te abençoe muito com esta reflexão nesse momento. E que os recados da morte, repetindo a você, que mais do que nunca nesses dias nós estamos tão familiarizados com a ideia da morte. Então que os recados da morte possam falar, abençoar, edificar, refletir no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus por isso? Pai Celestial, esta é a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os meus irmãos e irmãs e com todos aqueles que em algum momento serão impactados por ela, pela Tua graça. Louvamos o Teu nome pela vida que temos e que vivemos neste momento. Mas nós entendemos, ó Pai, que a realidade da morte ela está ao nosso redor. E que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração para que quando esta realidade for nossa, estejamos preparados para o encontro com o Senhor e com a vida eterna. E que o Senhor, por amor do Teu nome, possa refletir, possa falar, possa incomodar corações neste momento que estejam ouvindo esta palavra, que possam ser incomodados com a realidade da morte,
não para que tenham medo da morte, mas para que se aproximem e que lancem sobre Jesus toda a sua vida, para que quando ela chegar, estejam para sempre com o Senhor. Este é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra bendita nesta noite. Chegando já para o final do nosso culto, as nossas considerações finais, que nós chamamos de palavras de orientação. E eu quero passar pelo menos 4 palavras aos irmãos neste momento. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que desde a semana passada, nós temos aqui na igreja, em 2 períodos, que ainda em função de que a igreja está fechada nesse tempo, então não está definido os horários, é mais pelo momento, pela necessidade que temos. Quando a igreja voltar a funcionar normalmente, então isso será definido. Mas nós já temos conosco, é uma decisão tomada pela liderança da igreja, juntamente com o pastor, desde o início do ano passado, e agora, neste mês de junho, nós colocamos em prática. O nosso irmão Renato, ele está trabalhando 2 períodos na semana, 2 períodos, na verdade, 2 meio períodos, essa é a forma correta de falar, né? 2 meio períodos da semana aqui na secretaria da igreja. Nós temos algumas tarefas que precisam ser feitas e, graças a Deus, já estão sendo feitas, e ele tem sido muito útil, uma bênção mesmo aqui para nós. Então, eu quero que os irmãos saibam disso. Um dos objetivos nossos é que a presença do Renato aqui na secretaria é para que ele possa atender às necessidades da igreja, dos ministérios, quando houver necessidade de algum documento, de cópias ou ele será a pessoa que vai cuidar disso para nós. Então, assim que estiver definido, quando a igreja voltar ao normal, e estiver definido os períodos dele, então todos os ministérios vão saber, olha, essas atividades elas podem ser realizadas tranquilamente nesse período da igreja. Mas enquanto isso, por questão da necessidade que temos, e à medida que houver necessidade, os irmãos dos ministérios, enfim, os irmãos que precisarem de alguma coisa, pode entrar em contato com o Renato, ele tem muito boa vontade em ajudar, em abençoar os irmãos aqui na igreja. Então, essa informação para os irmãos. O Renato, então, está trabalhando na igreja em 2 meio períodos na semana para atender às necessidades da igreja. A segunda palavra que eu quero dar aos irmãos, eu até achei interessante essa palavra aqui, vou usá-la aqui, tá certo? Esta semana que começa, eu gostaria de insistir um pouco mais com os irmãos, e na verdade a palavra não é insistir, mas é estimular um pouco mais aos irmãos, para as nossas necessidades de ingredientes da cesta básica. Então, considerando que o nosso irmão Renato está dando esses 2 meio períodos na igreja, então eu estou já dando uma tarefa para ele e para os irmãos. Então nós vamos fazer, eu estou convidando você a fazer isso, nesta semana, na quarta-feira próxima, à tarde, eu gostaria que a gente fizesse um drive-thru de cesta básica, tá certo? Então eu gostaria que você fizesse isso, aí você não precisa descer do carro, no período da tarde, o Renato, eu vou trabalhar com ele para que ele esteja aqui na igreja na quarta-feira, no período da tarde. Então, em qualquer momento, entre 13 e 17 horas, você pode passar aqui na porta da igreja, pela porta lateral, né, do lado da secretaria, e trazer a sua doação de ingredientes da cesta básica. Nós temos tido muita necessidade e nós queremos insistir, estimular você a fazer isso, tá bom? Então, quarta-feira, de 13 às 17 horas. Aqueles irmãos que puderem fazer isso, tá bom? Por gentileza, faça isso, anote aí para você não se esquecer e vem aqui e entregue para o Renato nesse período. Terceira palavra que eu quero dar é sobre o aniversário da nossa igreja. Aniversário de 52 anos de existência da nossa igreja em Anápolis, neste lugar. Então nós estamos orando e estamos desafiados
para que no domingo, dia 21 de junho, nós vamos realizar um culto muito especial, muito diferente, muito bacana mesmo, para o Senhor, em homenagem, para a honra e glória do Senhor e em homenagem aos 52 anos da nossa igreja. Então, meus irmãos, desde amanhã, segunda-feira, até o final da semana, eu estarei passando orientações para os irmãos a respeito de como será o nosso culto de aniversário. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisaremos de mais pessoas envolvidas para que esse culto seja realizado, tá certo? Então, o nosso pedido é que os irmãos estejam orando por este culto e aguardando e prestando atenção nas orientações que daremos a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. E se você eventualmente for convidado, eu gostaria de dizer convocado, mas eu vou usar convidado mesmo. Se você for convidado a nos ajudar, que você tenha essa alegria no coração de atender a gente e nos ajudar em algumas tarefas que serão distribuídas para que o culto do dia 21 seja realizado e seja uma bênção na vida da nossa igreja. Então, esteja orando por isso, tá bom? Esteja colocando na presença de Deus e alegrando o seu coração pela existência da nossa igreja 52 anos. E até em função disso, eu quero convidar aqui a toda a igreja para que na quarta-feira, às 20 horas, nós possamos ter uma reunião de oração virtual. Esse é um dos objetivos, porque no domingo passado nós passamos uma orientação para os irmãos que eventualmente tenham dificuldade de utilizar a sala de reuniões, a sala de encontros. Então você tem aí, você pode até voltar lá, está gravado lá, você pode voltar, verificar, instalar, tá bom? Então toda a igreja é convidada para que na quarta-feira, às 20 horas, a gente possa reunir. É uma reunião breve, ela deve durar em torno de 30 minutos, bem objetiva, mas para que a gente possa orar como igreja, orar pelo culto do dia 21, orar pelas famílias da igreja, orar pela situação da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Então você, meu irmão, minha irmã, está convidado a participar conosco na quarta-feira, pouquinho antes das 20 horas, o pastor solta para você o link da reunião, basta você clicar lá, entrar e participar conosco. Creio que vai ser uma bênção muito grande na vida da nossa igreja. Então são esses os recados que eu quero passar para você, lembrando de convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez isso, está esperando o quê? Faça. E não se esqueça também de compartilhar, tá bom? Passe para seus conhecidos, pessoas que você entenda que aquilo que está sendo oferecido pela sua igreja é importante, pode abençoar vidas. Compartilhe. E o nosso Deus vai fazer isso valer a pena para a sua vida e para a vida dessas pessoas. Com a nossa gratidão no coração, por mais uma vez poder compartilhar com você, ainda que distante, desse momento de adoração, de celebração ao Senhor, quero agradecer mesmo, muito. Quero agradecer a equipe que está aqui comigo agora, fazendo esse culto acontecer. E com você que está do lado de lá, participando, cultuando, ouvindo a palavra, compartilhando, que Deus abençoe. Receba a nossa gratidão, a nossa alegria e o nosso desejo de que Deus cada dia enriqueça as nossas vidas. Deus abençoe. Vamos orar. A bênção final, a música final, e estará encerrado então o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. Pai Celestial, entregamos esta semana que começa nas Tuas mãos. Pai, não temos noção de quais desafios teremos que enfrentar. Não temos a menor ideia de quais serão as surpresas que eventualmente virão. Mas, ó Pai, uma coisa temos certeza, que o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco. A Tua promessa é real para nós. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que cada um dos meus irmãos e irmãs possa andar cada dia dessa semana confiantes, seguros na presença
de Jesus, no poder de Jesus, na graça de Jesus. Assim nós oramos por cada um dos irmãos e irmãs nesse momento, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, com cada um de nós, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Música final, cante também, e que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Abre os teus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado. Eu sou livre em ti, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor.